e sem prejudicar, né, todas as outras coisas da vida, né? Sem prejudicar os estudos dos seus filhos, sem prejudicar até mesmo o seu lazer, né? Então, isso tudo acho que é um desafio enorme que o Brasil, principalmente, tem que enfrentar. E eu acredito que o profissional de engenharia de alimentos tem muito a colaborar nesse campo. Com certeza. E assim, eu estava pensando aqui, né? Porque antes de começar a gente estava conversando, né? E realmente hoje o produtor rural ele tem uma série de requisitos para ele fazer uma boa produção, não ter o desmatamento, né? Para fazer toda essa área sustentável. E mesmo assim ainda tem um desafio muito grande na produção, né? Mesmo assim, ainda tem um desafio enorme na produção. Eu acho que tem um leque aí de oportunidades gigantescas, né? Principalmente para o nosso país. Acho que para o mundo inteiro, mas principalmente para o nosso país, tem um desafio muito grande para transformar essa área agriculturável, que ainda nós precisamos explorar e podemos explorar, né? em, em alimento em benefício da nossa população. Aqui a gente tem um clima muito bom para produção, né? Um país que produz o ano inteiro. O país produz o ano inteiro, produz de tudo, né? Eu tenho visto aqui na região nossa, do sul de Minas, vários fazendeiros já produzindo trigo, trigo de boa Sim, qualidade, né? A uva, então, para produção de vinho, nem se fala, né? Está crescendo maravilhosamente, né? Ainda a gente vê ainda um volume de produção ainda baixo, porque os custos ainda estão altos, mas isso é uma questão de evolução aí, né? E então a gente tem aqui um clima maravilhoso, tem universidades, instituições pesquisadoras de ponta, né? Então eu acho que a gente tem aí no Brasil oportunidades ah, inúmeras aí a serem vencidas. eu sou da área agrícola, né? Então, assim, eu posso falar da parte de alimentos, né? Aham. No sentido da produção. Porque só em Minas mesmo, todos os lados que eu andei já tem tudo produzindo. Tem Hum, aí hoje, né, aqui pertinho da gente, que tem um dos maiores produtores na área de oliveiras, né? Fazendo sim, os azeites premiados fora do Brasil. exatamente, de alta qualidade, né? Muita qualidade. Assim, eu queria também colocar a questão dos alimentos funcionais, né? Todas as vezes que a gente pensa em alimentos funcionais, puxa, mas isso não é gostoso, né? Tá bom, eu como porque é importante e tudo, mas não é gostoso. Esse é um grande desafio também do profissional de engenharia de alimentos. É trazer os alimentos funcionais, né, com qualidade e agradável. Agradável. Agradável, né? Agradável ao sabor, aquilo que o consumidor realmente deseja, né? A gente pode falar citando como exemplo que a gente falou do vinho, né? O vinho ele é rico em resveratrol. Depois, se puder ditar esse resveratrol. Ele é um antioxidante poderoso, né? E a gente é tratado na Europa, tratado na Itália principalmente, né? Toda a Europa como alimento. No Brasil ainda ele é tratado como bebida, né? Mas eu considero o vinho, por exemplo, um alimento rico, um alimento importante. Muito importante. Você acredita que o engenheiro de alimentos está presente nas áreas que a maioria das pessoas nem imagina? E pode dar algum exemplo para gente? Olha, eu acredito sim, eu acredito que eu tenho muitos colegas que participaram de trabalhos assim fantásticos dentro da universidade, né? E que muita gente não imagina. Eu tenho, só para citar um exemplo prático, eu tenho um colega, professor doutor, ele chama Roger Darros Barbosa, e ele participou de uma missão na NASA. Ele estava participando de um trabalho pesquisando melhores alimentos para os astronautas, o que ele poderia ser importante. E também transformações que determinados alimentos poderiam ter
na ausência de gravidade, né? Lá no espaço, né? Então eu confesso que eu fiquei surpreso, né, ao extremo quando ele me mandou aí um resumo da pesquisa que ele estava fazendo. Eu tive que ler várias vezes para entender um pouquinho do que ele estava fazendo, né? Então é uma participação que ele trabalhou nos Estados Unidos lá junto com a NASA. Que Então é um bacana. exemplo, né? Eu tenho vários colegas que são professores e doutores na Unicamp que fazem trabalhos brilhantes com enzimas, com catalisadores, com trabalhos que a maioria das pessoas não consegue imaginar o que eles estão fazendo. E tenho muitos profissionais que eu conheço trabalhando nas áreas de embalagem, né? Desenvolvimento de embalagens. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes também, né? De um fungo que pode consumir garrafas PET, garrafas de plástico, né? Altamente desconhecido ainda, né? A gente está iniciando ainda trabalhos relacionados à degradabilidade, né? Eu acho que tem gente trabalhando nesse tema aí. Acho que vai de encontro com a nossa próxima pergunta aqui, que é qual o papel desses profissionais, né, em setores como a logística, controle de qualidade, cosmético e até mesmo com a biotecnologia. A logística, ela está intimamente ligada, né? À profissão. Eu conheço pessoas que foram trabalhar, por exemplo, em Rondônia e buscando processar produtos daquela área, né? Lá mesmo, né? Para poder serem transferidas ou serem embarcadas, né? Serem vendidas no estado de São Paulo, no estado de Minas, de forma mais fácil, né? A gente pode falar de secagem de alimentos, liofilização, né? Tem todo um campo de atuação aí que economiza energia, né? Então, na economia de energia, só para citar um exemplo prático, né? Todo o milho de pipoca que hoje é produzido aqui, embalado aqui em Pouso Alegre, por exemplo, muito dele vem do Mato Grosso, né? Então, tem toda uma logística, tem todo um trabalho relacionado à armazenagem, a beneficiamento desse grão para poder que ele suporte, né, mantenha a qualidade no transporte. Quando a gente fala de soja produzida no Mato Grosso, que vai ser transportada para a China, né? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme para trazer essa soja para o Porto de Santos. Tanto é É que a gente tem verdade. aí toda essa questão relacionada aí às ferrovias, né? A interligação lá com o Porto do Peru. Isso tudo tem a ver com logística, né? Transporte e atuação do profissional nessa área. Até na questão da carne mesmo, ou de outros alimentos que precisam de equipamentos refrigerados, né? Sim, a Também. refrigeração, exatamente. A refrigeração ela envolve aí as operações unitárias mais básicas da Sim. engenharia, né? A troca térmica e tudo isso que envolve aí atuação direta de profissionais. Hoje um produtor de leite, ele consegue produzir leite aqui no sul de Minas e mandar lá para o Rio Grande do Sul, porque o caminhão tem que estar equipado, tem que estar Uhum. refrigerado, né? Olha, outro exemplo que conheço bastante, né? É a produção de ovos, né? A fábrica de maionese aqui em Pouso Alegre, por exemplo, ela produz uma quantidade enorme de toneladas de maionese com ovo líquido que vem do interior de São Paulo. Ele já vem processado, né? Ninguém vai ficar quebrando o ovo aqui, né? Então, esse processamento, o tratamento desse ovo, né? A refrigeração, a colocação de uma certa quantidade de sal para preservar de Sim. contaminação microbiológica, tudo isso é fundamental aí na logística, no transporte, para preservar a qualidade dos alimentos. Ivan, vamos lá agora para o quarto bloco, falando sobre segurança alimentar e responsabilidade social. Tema importante também, Tema né? Muito importantíssimo. importante.
O que é segurança alimentar na visão da engenharia de alimentos? Ó, a segurança alimentar, ela é a, é trazer o alimento com a melhor qualidade possível, sob o ponto de vista de não contaminação microbiológica, principalmente, mas também da não perda dos seus nutrientes básicos. Então, essa é a segurança alimentar. E toda o controle, todo o cuidado na hora de se produzir esse alimento. Com todas as normas, os cuidados, a rastreabilidade, toda a situação de você ter um controle das matérias-primas que você usa para ter o melhor produto possível. Então, isso é a segurança alimentar, tem que ser totalmente preservada, né? A próxima pergunta acho que vem de encontro com essa que você já começou a falar na resposta. Como que os engenheiros de alimentos atuam para garantir alimentos seguros e saudáveis para a população? Na Essa é a prática. atuação na prática, eu enxergo a rastreabilidade como um ponto fundamental, né? É você ter o controle das matérias-primas que você usa, você manter a qualidade, e quando a gente fala de qualidade das matérias-primas, muitas vezes é a manutenção do padrão, é ter Sim. aquelas materiais sempre com um padrão pré-determinado e os cuidados da manipulação, evitar contaminações cruzadas, evitar a manipulação inadequada, toda a higienização do ambiente, né, todos os cuidados com os manipuladores, né, o uso dos corretos EPIs, o uso das proteções adequadas, a higienização do ambiente, tudo isso, a atuação do engenheiro de alimentos é fundamental. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Adílio. É dentro até da embalagem que a gente falou no anterior, vindo de encontro com isso, com essa pergunta do Adílio, né? Hoje muitas embalagens têm até, né, um QR Code que você escaneia ali e ele te dá, né, um videozinho de como esse alimento é todo preparado, desde o Sim, início dele. sim, está sendo muito usado ultimamente, né? Eu gostaria de complementar também a pergunta, né? Que a atuação aí do profissional, a visão do engenheiro de alimentos, ela deve se preocupar realmente também, né? Com que as pessoas tenham o acesso físico a esse alimento. As pessoas têm que ter o acesso ao alimento de forma mais frequente, né? Democrática, frequente. Isso que eu acho que é fundamental também em termos de segurança alimentar. A segurança alimentar, ela não envolve só a fabricação, ela envolve de uma forma mais ampla também o Estado, né? Envolve o nosso país, os nossos governantes. Eles têm que buscar essa segurança alimentar com a população, com os alimentos, com o tratamento de água, tratamento de efluentes, tudo isso eu acho que faz parte da segurança alimentar da população. E quais são os riscos, os principais riscos e desafios atuais relacionados à segurança dos alimentos? Bom, aí os principais riscos aí são o da manipulação, né? Quando a gente lembra do passado, ia numa feira, né? Era muito comum, você vai comprar um quilo de tomate, você escolhia, né? Escolhia muito, de cada três você pegava um. E hoje em dia existe um cuidado desde a área rural, desde o pequeno produtor, em fazer uma seleção já lá no início, né? Para que esse alimento chegue nas feiras e nos mercados, os alimentos naturais, da melhor forma possível. E da mesma forma os alimentos industrializados, né? E hoje também existe uma preocupação muito forte com a volta à natureza. Nas décadas de 60, 70, né? O uso de conservantes, o uso de produtos químicos, de aditivos químicos para manter o alimento preservado por mais tempo, né? Com maior vida de prateleira, era muito mais utilizado do que hoje. Então, hoje,
o desenvolvimento da embalagem, da qualidade da embalagem, ela permite a proteção do alimento com uma forma mais natural possível, né? Então, os alimentos que são chamados superprocessados, eles estão fora de moda, né? Eles estão caindo em desuso e basicamente por causa dessa evolução de toda a cadeia, desde o produtor até chegar à mesa do consumidor. Acho também é isso mesmo, estou aqui pensando, porque é o seguinte, né? Não adianta também, acho que tem que ter uma conscientização do ser humano até. Porque você vai lá e compra um alimento todo bem processado, bonito, chega em casa, você mesmo faz essa contaminação cruzada por você não saber manusear o alimento, né? A Pode gente acontecer. assiste alguns programas aí que a gente vê que hoje, acho que cada estabelecimento, tipo supermercado, tem que ter um engenheiro de alimentos lá dentro. A gente estava vendo vários episódios esses dias, eu e o Daniel, onde assim, os supermercados, eles são obrigados, porque ali eles mexem muito, praticamente 100%, né? Uhum. Alimentos. Sim, praticamente 100% de alimentos, né? Tem que ter esses profissionais lá. Eu acredito que sim, né? Os grandes supermercados, eles possuem, efetivamente possuem. Eu sei que o Pão de Açúcar, por exemplo, que é uma É grande rede, rede, né? tem uma grande rede. E tem também, obviamente, tem outras áreas envolvidas, tem uma área de nutrição, né, nessas atuações, né, que são fundamentais, né, também. Mas o Oi, engenheiro de alimentos está presente, sim, está presente nessas áreas também. nessas observações de atuação da engenharia de alimentos, do engenheiro de alimentos, na definição da validade dos alimentos também entra? Sim, com certeza. É, muitos testes são feitos, né, para se estabelecer a validade dos alimentos, ah, chamados testes de vida útil, né? Para que, claro, que a indústria tem todo o interesse que a validade seja Se cada vez maior, eterna. eterna se fosse possível, mas ela tem um limite. O limite é dado muitas vezes pela própria natureza do produto e muitas vezes pela qualidade de proteção da embalagem, né? Você tem pegar um exemplo de uma maionese, né, que você faz uma maionese em casa, ela vai durar um dia, talvez, não Nossa. mais do que isso, uma semana, exagerando, mas a maionese industrializada, ela é válida por 6 meses ou 8 meses, né? Acho que esse é o prazo, exatamente. Por quê? Por causa de todo o processamento, por causa de toda a qualidade inserida aí em termos de contaminação e a parte de tecnologia que está envolvida nesse processamento. A gente consegue ver o quanto houve de evolução ao longo do tempo, né? Para isso. Sim, sim. A evolução ela é contínua, né? O ser humano ele evolui naturalmente, mas em função das adversidades muitas vezes, né? E a gente pode lembrar aí, né, da teoria de Malthus, né, que falava que a população cresce na proporção de PG e os alimentos crescem em PA, né? Crescem em progressão geométrica e a população e os alimentos crescem na proporção de PA. Ou seja, o mundo vai passar fome, né? Não vai ter alimento para todo mundo. A gente hoje, eu até comentei aqui que a gente vê ainda 800 milhões de pessoas no mundo ou com fome, passando fome efetivamente, ou com uma falta de qualidade dos alimentos, ou com uma frequência não diária na alimentação. Porém, a teoria do Malthus não foi à frente, ela não aconteceu, em grande parte em função da evolução tecnológica, né? Hoje, nós citou aí a história do leite sendo levada para o Rio Grande do Sul. Isso há 50 anos ou quase 60 anos seria impossível, né? Hoje a gente tem possibilidade de fazer desidratação, liofilização, e você pode preservar a qualidade do alimento por mais tempo, né? Preservar e dar uma vida útil desse alimento para que ele possa ser transportado, para que ele possa ser levado para lugares mais distantes, né? E com isso a gente consiga aí superar os desafios aí da alimentação.
Me veio uma pergunta aqui agora, dentro do que a gente já veio conversando. Por exemplo, o Brasil tem um espaço para produção muito grande, né? Aí eu tô pensando aqui comigo, o que falta mais para crescer? Será que é só a produção ou como estocar esses alimentos?